E aí galera, beleza? Eu sou o professor Mendes, seu professor das disciplinas de humanas, e hoje eu tô de volta aí pra gente bater um papo sobre um assunto muito bacana, né? A gente vai conversar sobre um conceito que, de certa maneira, nos permite fazer algumas reflexões legais, porque a gente está diante de um conceito histórico, e se a gente fala de um conceito histórico, é uma palavra que tem perenidade. Por exemplo, vamos falar sobre mito. Quando eu digo que tem perenidade, eu estou tentando demonstrar que tem uma permanência na história. Os gregos, na antiguidade, se utilizavam da palavra mito. Nós, na atualidade, também nos utilizamos da mesma palavra. A questão central é, será que o sentido dos mitos para os gregos tem o mesmo sentido para nós na contemporaneidade? Então é importante a gente entender, num primeiro momento, vou colocar aqui um esqueminha para vocês, que a gente está diante de um conceito histórico. Se a gente está diante de um conceito histórico, e esse conceito é o mito, a gente sabe que esse conceito, ele possui rupturas e, é claro, continuidades. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora. A palavra que os gregos se utilizavam lá no passado é a mesma que a gente se utiliza hoje. Portanto, nós temos uma permanência na história. No entanto, o sentido passou a ser outro. Ou seja, nós temos uma ressignificação do conceito. Nós temos uma mudança no sentido da palavra. Vamos lá, vem comigo aqui rapidinho, vem comigo. Vamos falar sobre mito no mundo antigo, num primeiro momento. O que o mito representa na antiguidade? Vamos lá. Qual é o sentido da palavra mito na antiguidade clássica, especialmente na antiguidade grega, senhoras e senhores? Mito significa palavra. Mito significa discurso. Mito significa narrativa. O mito no mundo antigo é uma narrativa de caráter ancestral. E é um tipo de narrativa que tem um objetivo central. Qual é o objetivo central das narrativas míticas? Simples. Olha só, vou até fazer assim, vou circular aqui e vou puxar uma flechinha. Visa dar sentido para o mundo. Como assim, professor? Explica melhor essa parada. Os mitos têm como fundamento serem narrativas, né, que na maioria das vezes são apresentadas como poemas e que têm a finalidade de dar sentido para a existência humana, de dar sentido para o mundo no qual os indivíduos estão inseridos. Os mitos se propõem a explicar questões primordiais. Por exemplo, de onde nós viemos? Para onde nós vamos? Questões primordiais, questões que são
permeadas de mistério. Afinal de contas, o mito tem como componente fundamental o mistério. Mistério. Ou seja, narrativas em forma de poemas e que tem a finalidade de dar sentido à vida, dar sentido ao mundo no qual os indivíduos estão inseridos. Os mitos assumem o caráter de cosmogonias. Cosmogonias. O que é uma cosmogonia? Bonito e bonita, senhoras e senhores, uma cosmogonia é uma explicação fantástica acerca do mundo no qual os indivíduos estão inseridos. É uma explicação cheia de mistérios e que narra a vida de grandes personagens, de heróis, de deuses, de semideuses, para tentar explicar a origem das coisas. Então, o mito tem como caráter a ideia da cosmogonia, a explicação fantástica para a origem do mundo no qual os indivíduos estão inseridos. Posso colocar como exemplo aqui para vocês de narrativa mítica, uma que é bem conhecida, a Teogonia. A palavra Theo significa Deus ou deuses. A palavra gonia ou gônada significa origem. Portanto, a teogonia diz respeito à origem dos deuses. A teogonia foi escrita por um poeta chamado Hesíodo. Perfeito? Então aqui nós temos uma narrativa mítica para explicar a origem dos deuses e tentar apresentar uma coerência, tentar apresentar um sentido para a existência. É importante que você tenha o entendimento que as narrativas míticas, os poemas míticos, têm como base a oralidade. A base das narrativas míticas é a oralidade. Aí você olha para mim e fala, pô, mas tem um livro. Tem um livro aqui, a Teogonia, que foi escrita pelo poeta Hesíodo. Sim, o Hesíodo escreve, mas não é ele quem inventa. O mito é uma narrativa ancestral. Essas narrativas, elas foram transmitidas pela oralidade de geração em geração, até que o poeta Hesíodo transcreveu e transformou isso em livro. Um outro exemplo de narrativa mítica, de poemas míticos, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada que narra o momento final da Guerra de Troia e a Odisseia que narra o retorno do herói Ulisses ou Odisseu para sua terra natal, a ilha de Ítaca, para o braço da sua amada. Pois então, essas duas narrativas, esses dois poemas, foram escritos por Homero, pelo poeta Homero. Só que você tem que ter o entendimento que não é o Homero quem inventa. As histórias já eram contadas há gerações. O Homero transcreve, o Homero transforma isso em um livro, em uma obra. Perfeito? Então percebam, qual é a função do mito na antiguidade? Esse é o nosso objetivo.
é uma narrativa de caráter ancestral que tem como objetivo dar sentido à vida, é uma narrativa de caráter cosmogônico, é uma cosmogonia, porque fala da origem das coisas, e tem como característica ser também uma base para a moralidade. É uma base importante para a formação do caráter do homem grego. Então, essas são as características e a função fundamental do mito na antiguidade. Agora, eu vou precisar apagar tudo isso aqui, tá? Vou precisar apagar tudo isso aqui e vou apresentar para vocês as características do mito na atualidade. Então, bora lá, vem comigo, gurizada fandangueira. Bora lá, bora ser feliz. Aguenta aí, hein? Aguenta aí, não quero ninguém dormindo na minha aula, não. Sem clima de velório, vamos com tudo. Bora lá. Segundo tópico, vamos falar do mito na contemporaneidade. Mito, atualidade. Professor, eu posso dizer que todas as civilizações na história criaram formas ou criaram narrativas míticas? Sim, todas as civilizações na história tentaram explicar a origem, tentaram apresentar narrativas para dar sentido à sua existência. A própria noção de mito, ela se mantém presente na atualidade. Basta você avaliar o papel que as religiões ocupam no nosso cotidiano. As religiões apresentam também uma narrativa original. Basta você lembrar da Bíblia. A Bíblia Sagrada, no seu livro Gênesis, apresenta uma narrativa de caráter original. Original, quando eu digo, eu estou me referindo às origens, à criação. Gênesis explica a origem, a criação, de onde nós viemos, como tudo foi criado. Então, o mito, ainda na atualidade, cumpre um papel importante, está presente nas religiões. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de discutir com vocês. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele pira numas paradas muito loucas aí, bicho. O brasileiro tem mania de chamar político de mito, o brasileiro tem mania de chamar atleta de mito. Então a gente pira o cabeção nessas paradas aí. Então vamos tentar entender qual que é o sentido do mito na atualidade. O mito na atualidade tem o sentido de uma cosmogonia. O mito na atualidade visa estabelecer uma narrativa para contar ou para narrar a origem das coisas? Não. O mito na atualidade assume uma função de arquétipo. Ou seja, os mitos assumem uma função arquetípica. O que significa isso? Arquetípica, arquétipo, significa dizer que os mitos assumem ou tentam estabelecer arquétipos. O que são esses arquétipos? São modelos de comportamento. Modelos de comportamento, professor, exatamente isso. Modelos de comportamento
que de certa maneira refletem um caráter maniqueísta, que tem um caráter dualista, ou seja, o bem e o mal. Então, os mitos na contemporaneidade têm essa função arquetípica de estabelecer modelos de comportamento que refletem o bem e refletem o mal, modelos de comportamento que são reforçados cotidianamente pelos meios de comunicação de massa. Professor, explica melhor essa questão do arquétipo, a ideia arquetípica dos modelos de comportamento. É muito fácil a gente ver nos meios de comunicação de massa, nas mídias, né, indivíduos que se colocam como a personificação de determinados padrões de comportamento. Aquele político que se coloca como sujeito honesto. Mas ele é honesto, ele é uma pessoa de bem, ele é um sujeito honrado. E o outro sujeito? Não, ele é um sujeito desonesto, ele é corrupto. Então, a ideia do maniqueísmo é justamente isso, mostrar esses modelos de comportamento que refletem o bem e refletem o mal. O herói, o vilão, o mocinho. Você está percebendo? E esses modelos de comportamento são cotidianamente reforçados pelos meios de comunicação de massa. Então, fica a dica para vocês. O mito na antiguidade tem uma função mais de uma cosmogonia, de apresentar uma narrativa que fala da origem. O mito na contemporaneidade tem uma função arquetípica, porque estabelece modelos de comportamento que refletem o bem e o mal. Perfeito, queridos? Valeu, gurizada, muitíssimo obrigado, tamo junto e vamos lá que daqui a pouco tem mais. Não se esquece de curtir, de compartilhar e, se possível, se você gostou, por que não se inscrever no canal, né? Valeu, até mais!